Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho, e neste 8º vídeo da série de comentários acerca da medida provisória 936 de 2020, passamos a tecer algumas considerações preliminares sobre a constitucionalidade da medida provisória, ou não, né, se ela seria, em alguns tópicos, inconstitucional. Digo aos que estão assistindo esse vídeo que temos que observar para onde vai caminhar a jurisprudência, as decisões dos tribunais do trabalho, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, se provocado pela via do controle concentrado ou se essa questão chegar por via do controle difuso de constitucionalidade, e também as observações da doutrina. Mas é importante colocar os dois pontos de vista, né? Nós temos um ponto de vista, né? Ele é um ponto de vista que se baseia no artigo 7º, inciso 6º e 13 da Constituição Federal, que diz da irredutibilidade do salário, ressalvado se houver negociação coletiva, ou seja, um acordo ou convenção coletiva. No mínimo, a participação do sindicato da categoria profissional. Salário e jornada, então, deveriam ser reduzidos, olhando-se apenas para o artigo 7º e a redação, né, que nele se encontra, somente por via da negociação coletiva. E nós vimos nos nossos estudos que a MP 936 trouxe a possibilidade da redução proporcional de jornada e salário por via do acordo individual para algumas faixas salariais, para aquele empregado que ganha até R$ 3.135 e para aquele empregado que ganha igual ou mais do que R$ 12.202,12, equivalente a 2 tetos do regime geral de previdência, mas ele possuir curso de nível superior. Olhando-se, pode haver, né, uma corrente que defenda a inconstitucionalidade, porque a Constituição prevê a necessidade da negociação coletiva, né, no artigo 7º, inciso 6º e 13. E essas reduções salariais, né, elas ocorreriam para essas faixas que já foram ditas aqui, por meio de acordo individual, conforme o texto da medida provisória. Então, essa é uma interpretação que pode surgir, né, da análise do cotejo da medida provisória junto à Constituição Federal. Bom, então essa é uma primeira corrente que pode surgir nos debates acadêmicos na questão referente à jurisprudência, até mesmo a certa jurisprudência, então é importante estar atento. Mas também há uma outra interpretação também razoável e que merece um olhar mais para a situação em que vivemos no seguinte sentido. Nós temos um decreto federal, o 6/2020, que aprovou o estado de calamidade pública federal. Uma lei federal ordinária, a Lei 13.979 de 2020, que internalizou o estado internacional de emergência no campo da saúde decretado pela OMS. Ou seja, não vivemos um período de normalidade. Nós estamos vivendo um período de anormalidade nas relações sociais e nas relações econômicas e trabalhistas decorrentes da pandemia do coronavírus. E essa situação excepcional, ela não foi prevista pelo artigo 7º, incisos 6º e 13. Né? A velocidade dos fatos sociais decorrentes da pandemia do coronavírus, o fechamento ou a restrição no exercício do comércio de determinadas atividades empresariais ressalvadas as essenciais, e mesmo algumas essenciais sofrendo com prejuízos econômicos que acarretem a impossibilidade de mantença dos contratos de trabalho da forma como pensado para tempos normais. Bom, nesse sentido, é importante se interpretar por esta corrente também razoável que o artigo 7º ele tem que ser interpretado evolutivamente em sede de uma espécie de mutação constitucional temporária.
Até considerando que existe o artigo também da mesma Constituição 196 que prevê que a saúde é direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, ou seja, o Estado, e aí eu falo dos entes políticos diversos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, ao editarem os vários decretos e atos normativos de restrição de circulação de pessoas, de convívio social, e ocasionando a restrição do comércio, né? É importante dizer que esses atos normativos, eles buscam a preservação da saúde, mas também causam um impacto nas relações trabalhistas que devem ser olhados neste período excepcional de uma forma mais cuidadosa, para fins de não se extinguirem os vínculos empregatícios, até mesmo pela ausência de disponibilidade econômica das empresas em mantê-los. Então a medida provisória vem na esteira desse tempo excepcional. E também é defensável dentro dessa eventual corrente que a própria medida provisória traz inúmeras salvaguardas e garantias como benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda, cuja base de cálculo será a aplicação, né? Você vai achar o valor dele aplicando sobre a base de cálculo do valor do seguro-desemprego que o indivíduo teria, o mesmo percentual de redução de salário e jornada, por exemplo, 25% do seguro-desemprego é equivalente a 25% de redução de salário e jornada, 50%, 70%, né? Que o governo entrou com uma parte para salvaguardar o mínimo existencial desses empregados. Mesmo que haja uma diferença, né, ainda existente entre o salário real e a soma do salário do período de calamidade pública, ou do período da medida, né, emergencial, mais o benefício governamental. Mas a medida provisória também traz a garantia provisória de emprego por igual período das medidas após a cessação da redução ou da suspensão do contrato. Ou seja, também facultou que as empresas criem uma ajuda compensatória mensal para as empresas que intentam suspender os contratos e que tiveram uma receita bruta superior a 4 milhões, igual ou superior a 4 milhões e 800 mil em 2019, elas têm que pagar uma ajuda compensatória de 30% do valor do salário. São garantias muito parecidas com as previstas em acordos e convenções coletivas que visam implementar aqueles layoffs, né, para custo de qualificação, suspensão de contrato para realização de custo de qualificação quando as empresas, principalmente montadoras, estão com crise econômica, estão em crise econômica. Convenções e acordos coletivos trazem a manutenção de um mínimo patamar civilizatório de ganhos do empregado, trazem garantias provisórias, uma ajuda compensatória. Então, a medida provisória faz às vezes dessas convenções e acordos coletivos, alcançando o fim desejado pelo artigo 7º, inciso 6º e 13º, muito embora por um outro instrumento diverso do que CCT e ACT, qual seja a manutenção do mínimo existencial nesse período de crise. Então é defensável a constitucionalidade das medidas. Eu sei que é um assunto muito polêmico, principalmente com relação aos acordos individuais, mas também deve-se prestar atenção do outro lado, que nós não estamos vivendo, né, um período de normalidade. Então, sempre a razoabilidade deve guiar o intérprete da norma, né? É certo que em termos constitucionais deve-se presumir uma norma constitucional, mas eu estou colocando aqui as duas correntes, né? As duas defensáveis e razoáveis, né? Inclusive a que defende a constitucionalidade da medida, exatamente porque não vivemos em tempos normais. E períodos excepcionais exigem medidas excepcionais. Mas temos que nos atentar ao que vai decidir
né, os tribunais trabalhistas.